Olá, vamos falar de um assunto que, olha, acho que todo mundo já passou. Aquela reunião que simplesmente não acaba, que se perde no meio do caminho e no final a gente fica com aquela sensação de tempo perdido. Hoje a gente vai mergulhar em como transformar essa frustração em algo produtivo de verdade. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que faz com que uma reunião, que deveria ser um momento de colaboração, acabe virando, sei lá, uma hora de agonia? Muitas vezes a resposta está naqueles detalhes que a gente nem percebe. E sabe qual é um jeito ótimo de aprender a fazer a coisa certa? Às vezes é olhar para tudo que pode dar errado. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Usar um caso como um guia do que evitar, para aí sim entender as melhores práticas. Então vamos lá. A gente vai entrar agora na sala de reunião do time. Claro, é um cenário criado para a gente poder analisar, mas cada errinho que a gente vai ver aqui, nossa, acontece todo santo dia no mundo real. E logo no comecinho, pá, o tom da reunião já é definido. Essa fala do Tim não passa eficiência, passa estresse, passa pressa. Ele já coloca todo mundo meio que na defensiva antes mesmo da discussão começar de fato. E aí vem o segundo sinal de alerta, que é um clássico. Começar sem uma pessoa que é importante para a discussão mostra uma baita desorganização. É um recado bem claro de que o processo não importa muito, e talvez nem a contribuição de todo mundo. Nossa, catástrofe, que palavra pesada, né? O uso dessa linguagem negativa cria um ambiente de medo. Em vez de encorajar o time a achar soluções, faz com que as pessoas fiquem com receio de abrir a boca e, quem sabe, cometer um erro. E a chegada da Brenda só escancara o problema, né? Isso aqui mostra que a falha não é da equipe, mas sim da falta de um procedimento claro, consistente. Um detalhe que parece pequeno, como um link, pode causar um atraso enorme. E aqui, bom, aqui é o golpe de misericórdia. Quando o Tim simplesmente descarta uma ideia sem nem discutir, ele desliga o cérebro coletivo do time. Ele não está ali para facilitar um debate, ele só está esperando que concordem com ele. A colaboração morre nesse exato momento. Ok, a gente acabou de assistir ao desastre em câmera lenta. Agora é hora de dar uma de médico e fazer o diagnóstico. O que exatamente transformou a reunião do Tim nesse show de horrores? Então, resumindo a ópera, o que afundou essa reunião? Não foi uma coisinha só, né? Foi uma combinação de tudo. Processos bagunçados, um clima negativo criado pelo próprio líder, uma incapacidade de ouvir de verdade, e no fim das contas, ninguém ali parecia saber qual era o objetivo real daquela conversa. Mas calma, a gente não tá aqui só para apontar o dedo pro desastre. O mais legal é que o material que a gente está usando como base, ele nos dá o remédio, a receita para curar essa dor de cabeça. Vamos ver como dá para pegar cada falha daquelas e corrigir. Vamos começar pelo começo, pelo mais básico de tudo. Toda aquela bagunça inicial com o link errado e gente perdida tem uma solução de uma palavra: padronização. Quando todo mundo sabe direitinho como as coisas funcionam, a energia vai para o que importa, que é o trabalho, e não para a logística. E olha, padronizar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é ter um link fixo para as reuniões, sabe? Um lugar só para guardar todos os documentos. E para times que estão em lugares diferentes do mundo, ter o bom senso de revezar quem vai ter que participar num horário mais chato. Isso cria previsibilidade e, acima de tudo, respeito. Agora, e aquela atmosfera pesada, aquele estresse do time no começo? A solução é exatamente o contrário. Ter um facilitador que cria um tom de calma, de foco, de positividade. O líder da reunião precisa estar ali presente, de corpo e alma. E o legal é que criar esse clima bom vem de gestos pequenos, mas que fazem uma diferença enorme. Chegar uns minutinhos antes para um papo informal, desligar as notificações para mostrar que aquelas pessoas são a sua prioridade e sempre, sempre terminar agradecendo o tempo e a contribuição de todo mundo. Ok, e aquele momento péssimo em que o time simplesmente joga a ideia de alguém no lixo? A solução aqui é uma virada de chave na cabeça de qualquer líder. O trabalho não é ter todas as respostas, mas sim ajudar o time a encontrar as melhores respostas. E para isso, só tem um jeito: ouvir. E para isso, o material de base dá uma dica de ouro, uma regrinha de bolso que é genial e muito fácil de lembrar. Para cada 1 minuto de fala, o ideal seria passar 2 minutos ouvindo. É isso, uma proporção de 2:1. E tem uma citação que, nossa, fecha essa ideia com chave de ouro. A natureza já nos deu as ferramentas na proporção certa, né? É só a gente usar. É um jeito simples de garantir que a reunião seja um diálogo e não um monólogo. E, finalmente, vamos falar do que talvez seja o maior pecado de uma reunião ruim. Ela acaba e
Nada acontece. Fica um vácuo, não tem decisão, não tem próximos passos claros. A solução para isso é ter disciplina. Terminar cada reunião com clareza total sobre o que ficou decidido. E para não deixar isso acontecer, o processo é bem simples e direto. É usar os minutinhos finais da reunião para revisar. Ok, o que a gente decidiu? Quem vai fazer o quê? E uma coisa legal, o que a gente pode fazer para a nossa próxima reunião ser ainda melhor? Anotar isso tudo garante que o trabalho continue depois que a chamada termina. Beleza, a gente já dissecou o problema e já viu como consertar. Agora, para fechar, vamos amarrar tudo isso num pacote bem fácil de lembrar para que essas ideias possam ser colocadas em prática. É só pensar nos 3 P's de uma ótima reunião. Primeiro, preparação. Cuidar da logística, ter tudo certinho antes. Depois, presença. Estar focado de verdade durante a reunião. E por último, propósito. Garantir que todo mundo saia sabendo por que estava ali e o que precisa ser feito. É isso. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Não precisa tentar consertar tudo de uma vez só. Mas, pensando em tudo que a gente conversou, qual seria aquela única, pequena mudança que poderia ter o maior impacto na próxima reunião de qualquer pessoa? Fica aí a provocação. Valeu e até a próxima!